Salve rapaziada, trazendo pra vocês mais uma parte de o que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Jujutsu Kaisen. Peço que deixem o like e um comentário para fortalecer o vídeo. Além disso, caso não tenham visto os 2 vídeos de semana passada, recomendo que assistam, pois está muito bom na minha opinião. Esse é o último vídeo que vou falar isso, mas se tem ideias de teorias novas para o canal, comentem aqui embaixo. Estou reunindo as melhores ideias e vou fazer um post na comunidade do canal daqui a algum tempinho. Bom, creio que já enrolei demais, então vambora pro vídeo. 31 de outubro, 5 da tarde. Essa era a data que estava no passaporte que eu segurava em mãos. Eu andava de um lado pro outro no quarto do hotel que eu estava hospedado na Coreia, pensando se eu conseguiria chegar a tempo em Shibuya para conseguir cumprir meus planejamentos. Era em torno de 8 da manhã do dia 31 e eu já estava com todas as minhas malas prontas, assim como Evelyn, que também estava apreensiva se daria tudo certo. Estaríamos no saguão do hotel, reunidos com Yuki, Miguel e Uta, que não pareciam preocupados, afinal, não faziam ideia do problema que aconteceria em Shibuya nesse mesmo dia, e não podíamos contar isso para eles sem fazer uma merda federal na história de Jujutsu, então apenas nos contentaríamos com isso, torcendo para chegar a tempo. Bom, vamos sair do hotel 1 da tarde, logo depois do almoço para dar tempo de chegar no aeroporto bem tranquilo. Alguma dúvida? Perguntaria a Yuki. Nenhuma, senhorita Yuki. Diria Yuta. Eu, Evelyn e Miguel também afirmaríamos com a cabeça. Ótimo, vejo vocês aqui embaixo nesse horário, até mais tarde. Diria Yuki, andando em direção aos elevadores para começar a arrumar suas coisas. Bom, também vamos indo arrumar as coisas, até depois, gente. Diria Yuta, acenando com um sorriso simpático no rosto, seguindo Miguel para os elevadores, deixando eu e Evelyn ali sozinhos. Você por algum acaso do destino lembra que horas começa a confusão em Shibuya? Perguntaria a Evelyn. Só lembro que o céu estava escuro quando começou, nada além disso, então tem chance de ser logo umas 6 ou até umas 11, não tem como saber. Eu responderia. Que saco. Bom, chegando antes das coisas começarem a esquentar de vez, acho que não tem problema. Diria Evelyn, fazendo um trocadilho com a luta do Sukuna e do jogo. Pois é, tô com um pouco de receio disso, inclusive, acabei perdendo a mão uma vez e provocando o Sukuna meio demais quando ele tinha poucos dedos, então não duvido que se eu aparecer na frente dele vou soar um pouco mais do que eu gostaria para conter ele. Eu diria, me sentando numa poltrona ali. Você tá bem confiante, lembre que 15 dedos dele ainda é extremamente forte, talvez já mais forte que nós dois. Diria Evelyn num suspiro, mas eu daria uma leve risada, fazendo o número 2 com a mão. 12 dedos, eu me precavi quanto a isso antes de virmos pra cá e pedi pro Sensei Gojo esconder bem os dedos que ele sabia onde estavam, daí quando invadiram a escola no intercâmbio pegaram menos dedos, então o dano em Shibuya vai ser bem menor, mas não muito pequeno pro Kinjaku não achar suspeito o sumiço dos dedos. Eu diria. E você fez isso sem me consultar antes, seu maluco? Gritaria Evelyn com um pouco de raiva, mas ela pensaria um pouco e realmente, 3 dedos a menos seriam uma baita ajuda na contenção dele, e não ficaria muito suspeito para os vilões. Francamente, você devia ter me avisado antes disso, mas agora já foi. Diria ela num suspiro. Relaxa, minha filha, como diria o Itachi, já pensei em tudo. Eu diria, fazendo força na voz para ficar mais grossa. Evelyn me olharia com uma cara de tacho, processando a desgraça que teria presenciado ali, decidindo se levantar. Bom, vou terminar de arrumar minhas coisas, não demore muito, não sabemos se temos ou não temos tempo. Diria ela, indo também para os elevadores, me deixando ali no saguão bem pensativo com o dia de hoje, sendo provavelmente o dia mais importante desde que havia chegado nesse mundo, estando com uma cara meio séria. Nesse momento, da porta giratória do hotel, entraria Marin, e ao ver ela, eu me levantaria e iria conversar com ela. Time skip de algumas horas. Estaríamos todos dentro do avião, chegando perto de Tóquio em torno de 1 hora. Nesse momento, na pequena TV na frente da poltrona, passaria a notícia de que uma barreira misteriosa estava em Shibuya pelas últimas 2 horas. Eu e Evelyn não estaríamos ao lado um do outro, mas assim que eu veria a notícia, já olharia para ela, que faria o mesmo, ficando apreensivos.
desembarcaríamos do avião com certa pressa, nos despedindo dos demais com o pretexto de querer ver o que estava acontecendo em Shibuya, não dando muito tempo de argumentação para Yuki, que cederia por achar bom nós irmos na frente para ter certeza do que estava acontecendo. Ficando numa pequena floresta ao lado do aeroporto, Evelyn usaria sua técnica amaldiçoada, usando a técnica de uma maldição que havia capturado nesses meses de treino, que consistia em camuflagem. Então nós dois ficaríamos invisíveis para humanos normais. Então, enquanto eu ia em alta velocidade a pé aproveitando o máximo da minha restrição celestial, Evelyn iria usando uma maldição de grau baixo em forma de Shikigami, voando nela. Chegaríamos bem rápido, afinal, nossa velocidade é extremamente alta, então ficaríamos de frente para Shibuya, que estaria com a cortina ainda fechada. Bom, não sabemos se o Gojo já foi selado, então tenha em mente os dois planos que fizemos, e sem maluquice dessa vez. Diria Evelyn. Eu sei disso, não vou fazer nenhuma besteira, vou seguir o plano, faz a sua parte lá por favor. Eu diria, já indo com velocidade para dentro da cortina, na região do metrô onde eu já havia pesquisado, em que acontece a luta entre o Dagon e os demais feiticeiros, mas chegando lá, veria o local com leve inundamento, mas com Naobito, Maki e Nanami já extremamente feridos por jogo, mas ele não estava lá mais, significando que a pessoa que eu esperava ver já estava no local. Algumas quadras para frente, Megumi estava dando tudo de si contra a reencarnação de nosso pai, Toji Fushiguro, que no momento estaria lutando contra o verdadeiro top 1 da obra, o coelho da verdade abundante de todas as coisas, que acabaria perdendo por puro roteiro, mas assim que Toji voltaria a partir para cima de Megumi, que já estava bolando outra estratégia, cogitando invocar Mauraga, pois já estava sem energia e extremamente cansado e ferido, mas de repente, ele sentiria uma mão em seu ombro, se virando meio assustado, mas ele acabaria me vendo com uma feição bem séria, já com a maldição inventário enrolada no meu corpo. Foi mal pela demora Megumi, deixa que eu resolvo isso aqui. Eu diria, encarando o Toji que estaria parado encarando nós dois. Assim, seu radar que buscava sempre o mais forte sairia de Megumi, migrando em mim. Irmão, ele tem uma força física absurda, acho que é uma restrição celestial igual à sua, não luta sozinho. Diria Megumi meio preocupado, mas eu daria um golpe em seu pescoço, fazendo ele desmaiar momentaneamente, colocando ele encostado em uma parede ali. Valeu pela espera, pai. Eu diria, já me virando de volta para Tojin, que em um sorriso, partiria para cima de mim em uma velocidade absurda, mas que eu ainda conseguiria acompanhar, reagindo a tempo de desviar de um soco, indo para o lado oposto onde Megumi estava, começando ali algo que nunca foi visto nem na obra, um combate de 2 restrições celestiais na potência máxima. Passaríamos por vários feiticeiros aleatórios comuns que sequer nos perceberiam de tão rápido que estávamos, apenas deixando uma onda de choque para trás conforme trocávamos golpes como socos e chutes, parando dentro de um prédio, um encarando o outro. Eu tava bem ansioso por esse momento, e imaginei como eu iria te encarar de novo em Shibuya, e fico feliz que você seja tão forte quanto eu imaginei. Eu diria, abrindo a maldição inventário, tirando uma katana de grau 1, jogando ela aos pés de Tojin, cravando ela no chão, e enquanto ele a pegava em silêncio, eu colocaria primeiro a mão direita na boca da maldição, depois a mão esquerda, retirando 2 luvas com garras, me lembrando dos treinamentos que tive com Yuta, que mostrou para mim como funcionava a Rika, além de seu estilo de combate. Então, retirando também uma espada da maldição inventário, eu começaria a copiar o estilo de luta do Yuta contra Toji. Barulhos de metal se chocando ecoavam por todo o local, destruindo pilastras e desabando o prédio em poucos segundos depois da luta reiniciar. Eu atacaria com a katana, e nas brechas, com as garras, dando trabalho para Tojin, que usava apenas a espada, mas de uma forma assustadoramente perfeita, mostrando a diferença que a experiência real de combate traz. Estaríamos em cima dos destroços do prédio que tínhamos derrubado, ambos já bem cansados pela intensidade do combate. Depois de poucos segundos de silêncio, avançaríamos um contra o outro, ambos mirando para aquele ser o golpe final. Eu tentava cravar a espada no peito de Tojin, que buscava dar um corte de cima para baixo em mim, mas no último segundo, quando ele já não podia mais trocar de direção, eu daria um pisão forte, me redirecionando alguns centímetros para o lado, esquivando do corte e terminando por cravar aquela katana no peito dele.
A adrenalina do combate ainda estava vivida, então eu tentaria puxar a katana para me preparar para continuar caso necessário, mas os braços dele se entrelaçariam ao meu redor, me deixando assustado, pois estava muito indefeso naquele momento, mas ao contrário do que eu achei, aquilo não era um golpe, e sim um abraço. Você cresceu, Dante, antes de eu ir, pode me confirmar seu sobrenome? Assim vou saber se vou precisar amaldiçoar o Satoru Gojo depois de morrer de novo. Ele diria, assim, eu conseguiria ouvir a voz do meu pai depois de mais de 15 anos, e aquilo retiraria totalmente minha vontade de lutar, só conseguindo devolver o abraço. Meu nome aí sempre vai ser Dante Fushiguro, pai. Eu diria, com os olhos levemente marejados. Que alívio! Falaria Tojin, assim tendo suas últimas palavras proferidas pela segunda vez, se lembrando de minha mãe, Megumi e de mim enquanto bebês, morrendo com um sorriso em seu rosto de orgulho. Enquanto isso, em outro lugar de Shibuya, Sukuna teria acabado de matar Jogo, tendo demorado um pouco mais por não ter o poder da história original, mas ainda não recebendo nenhum golpe da maldição. Ele estaria conversando com Naomi quando sentiria uma energia amaldiçoada extremamente alta em Shibuya, sendo o General Mauraga, que estava sendo invocado por Megumi, que teria acordado e seria emboscado por Aruta como na história original, estando sem energia e ferido, apenas tendo essa opção a não ser morrer sem fazer nada. Desculpa, irmão, você me mandou tomar cuidado, mas acho que eu não vou conseguir te encontrar de novo. Pensaria Megumi. Ei seu maldito, eu vou indo na frente, boa sorte com esse ai. Diria Megumi, com um sorriso, antes de ser isolado pelo Mauraga com um único golpe, e quando ele estava prestes a matar o Aruta, Sukuna surgiria, encarando Mauraga. Com isso, o caos em Shibuya estava apenas começando.